Muito obrigado, senhora senadora, presidente desta sessão, Vanessa Graziotin. Agradeço também ao senador Capiberibe pela concordância em troca do nosso horário de inscrição e compareço a esta tribuna na tarde de hoje, nesta sessão que antecede ao evento do Carnaval no Brasil, para aqui registrar o meu posicionamento e também a minha preocupação com relação ao ano eleitoral e principalmente as eleições municipais que teremos no presente ano em todo o país. Sabem vossas excelências que, já por uma questão cultural e também histórica, que depois do Carnaval, em ano eleitoral, se inicia o processo de discussão e de definição de candidaturas em todo o país. Neste ano, para prefeito municipal, vice-prefeito e vereadores. Em outro momento, a discussão se faz e as composições e escolhas de candidatos se realizam para as eleições de governadores, presidente da República, deputados federais e senadores e também deputados estaduais. Desde a eleição, desde a campanha de 2010 e também anteriormente, eu tenho acompanhado a discussão que se faz a nível nacional e principalmente no âmbito político da necessidade de se promover no país a reforma política. Nós dissemos na campanha de 2010, lá em Santa Catarina, que uma das prioridades, se não a maior prioridade, deveria ser tratarmos da questão da reforma política. Antes mesmo da reforma tributária, antes mesmo da reforma administrativa, antes mesmo da reforma do Estado, era necessário discutirmos a reforma política. Afinal de contas, a reforma política tem uma relação muito estreita com o processo federativo, com a construção e com a segurança institucional do país. Nós todos fomos eleitos pelo voto popular, nós todos representamos e integramos partidos políticos, nós todos temos responsabilidades para com o futuro do país e todos temos experiência administrativa e experiência política. Não só nós que estamos aqui no ambiente do Senado Federal, mas também nossos colegas que exercem o mandato de deputado federal, na Câmara dos Deputados. Essa experiência, esse conhecimento, essa vivência, com certeza nos credencia a fazermos uma reforma política no país à altura da aspiração popular brasileira. E na eleição de 2010, tenho certeza todos que aqui estão hoje e que foram eleitos naquele processo eleitoral, falamos desse assunto, dissemos aos eleitores, discutimos no âmbito do partido, demos entrevistas dizendo com clareza que a reforma política se fazia necessária. A própria presidente Dilma mencionava isso na sua campanha eleitoral. José Serra, nosso candidato do PSDB, também se referiu ao assunto. E tão logo tomamos posse, vimos o presidente José Sarney anunciar que comporia com membros desta casa uma comissão que se incumbiria de elaborar propostas para a reforma política e a reforma eleitoral. Também na Câmara dos Deputados essa providência foi tomada pelo presidente daquela casa. E muitos deputados, muitos senadores se debruçaram sobre o assunto e hoje, véspera do Carnaval do ano de 2012, portanto, na véspera do momento em que se vai discutir a questão da eleição municipal em todos os municípios brasileiros, véspera de uma campanha eleitoral que se fará também pelo rádio e pela televisão, véspera de uma campanha eleitoral que nós teremos, onde coligações serão feitas para a eleição de vereadores, não votamos absolutamente nenhuma dessas propostas. Isto é lamentável. Isto é lamentável porque, dentro de um processo cultural, dentro de um processo de aprender fazendo, dentro de um processo de crescermos politicamente, nós poderíamos aproveitar este ano, que é o ano de eleições municipais, para exatamente lá
na base, no município, termos novas regras. Excelência, permite uma parte? Pois não, senador Luiz Henrique, em um instante. Poderíamos, começando por lá, ver a reforma política instalada no país. Para daqui a 2 anos, quando fôssemos eleger novamente governadores, presidente de república, senadores, nós já tivéssemos o processo andando e consolidado. Infelizmente, não houve, no meu ponto de vista, vontade política do governo para que essa reforma fosse feita. Por quê? As comissões de senadores e de deputados se incumbiram do assunto, elaboraram propostas, mas as prioridades do governo foram outras. Por incrível que pareça, a maior delas, a edição de medidas provisórias, que dificultam o andamento dos trabalhos no Legislativo, que atropelam as nossas prioridades. Por isso mesmo eu venho aqui me manifestar e dizer da minha frustração, porque não, até da minha tristeza, em não verificar, em não constatar que neste ano nós pudéssemos já ver reformas implantadas e eleições sendo realizadas sob a sua nova diretriz, sob a sua nova regra. O processo eleitoral brasileiro, sem dúvida, é um processo que merece aplausos mundo afora pela instituição do voto eletrônico, um exemplo de sucesso. Mas ainda temos muito que fazer e muito que atualizar em termos de legislação eleitoral, em termos de vida partidária e em termos de candidaturas. Faremos isso com certeza, mas infelizmente ainda não para esta eleição. Ouço com muito prazer a parte do nobre senador e colega de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. Nobre deputado, senador, digo melhor, convivi tantos anos na Câmara que ainda não perdi a embocadura. Nobre senador Paulo Bauer, Vossa Excelência aborda assunto da maior relevância. Infelizmente, vem ano, passa ano e não se processa a reforma eleitoral, que é a mais importante de todas. Mais que a tributária, a reforma política é aquela que pode alavancar o desenvolvimento desse país. E eu salientaria alguns pontos que são inadiáveis nessa reforma. Por exemplo, o financiamento das campanhas. Nós não podemos prosseguir com financiamento privado, um financiamento que não é transparente, e um financiamento que eu não tenho dúvida é causa primeira de todos os escândalos que já se produziram ao longo de décadas nesse país. O financiamento público se impõe para garantir, de um lado, a maior lisura dos pleitos e, de outro, a transparência nos gastos de partidos e candidatos. E, associado ao financiamento público, o voto em lista fechada e com uma evolução ainda maior com o voto distrital. O voto proporcional da forma como ele é regulado hoje em lei. Um voto personalista. As pessoas não votam nos partidos, votam em pessoas. Os partidos se destroem ao longo dessa sucessão de eleições personalistas. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que a reforma política é inadiável. E se não a fizermos no todo, que se a façamos pelo menos nesses dois aspectos. Financiamento público, exclusivamente público, das campanhas eleitorais e voto em lista fechada, para termos o revigoramento dos partidos. Obrigado, senador Luiz Henrique. Eu acrescento às observações de Vossa Excelência que, se não fazemos a reforma política agora e se não a fizemos até agora, é preciso reconhecer que, mesmo que ela venha a ocorrer no próximo ano,
ela já não alcançará, por exemplo, no Instituto da Reeleição, que pretendo, e creio a maioria pretende ver eliminada, aos prefeitos que forem eleitos neste ano. Eles serão eleitos para um mandato de 4 anos e terão direito, obviamente, a uma reeleição, porque esta reforma aconteceu depois da sua eleição. Postergamos mais 4 anos. Um problema e um fato e um assunto que o Brasil quer ver resolvido. O Instituto da Reeleição foi adotado no nosso país e está em vigor, e muitos brasileiros entendem que ele deveria ser revisto. Pelo menos deveria ser discutida essa matéria no âmbito do Congresso Nacional com maior profundidade, com o debate democrático nesta casa e também na Câmara dos Deputados das proposições que haveriam de ser apreciadas e que já estão elaboradas, mas não teremos essa oportunidade. Vossa Excelência, senador João Capiberibe, também me pede uma parte, eu ouço com muito prazer, Vossa Excelência. Não tenha dúvida que a elite política brasileira era muito cautelosa com as mudanças políticas. Eu digo cautelosa para não dizer conservadora. Ao longo do século XX, as mudanças foram muito lentas. A sociedade brasileira foi expandindo a sua democracia. As mulheres passaram a votar, mas os analfabetos só passaram a votar em 85. Juntamente com os jovens até acima de 16 anos. Então, houve uma expansão da participação política da sociedade brasileira e falta exatamente o que Vossa Excelência está colocando aqui com muita propriedade, que é uma reforma política que corresponda a essa ampliação da participação política. E o povo gosta de política. Os processos eleitorais se encareceram enormemente nos últimos anos. Está caríssimo uma campanha eleitoral, porque ela é financiada por setores privados, não é? E cada vez mais grupos de interesse participam ativamente, inclusive criminosos, é bom que se diga, do crime organizado, estão financiando campanhas, não é? E isso realmente é um risco muito grande. Eu concordo plenamente com o senador Luiz Henrique. Nós precisamos definir o financiamento de campanha, porque o financiamento de campanha hoje já é público. Por exemplo, o horário de televisão é uma concessão, a televisão é uma concessão pública, esse horário é cedido gratuitamente aos partidos. O fundo partidário já são volumes de recursos significativos, não é? Que vão para o fundo partidário, que é dinheiro do contribuinte. Então nós temos que dar mais um passo, que é, finalmente, aceitar, porque já... A maioria das pessoas, elas são contrárias. Quando se fala em financiamento público de campanha, de financiamento dos partidos políticos, são contrárias, mas já existe, de fato, já existe financiamento público. O que, como você sabe que no Brasil as coisas, não é do mesmo jeito que se cobra impostos indiretos, que o cidadão não sabe, né, se paga imposto. Também se define quantias significativas para as despesas com o eleitoral e com as eleições. Então, portanto, eu acho que é uma questão de vontade política, mas eu alerto que há, digamos, um espírito conservador no sentido das mudanças. Portanto, a gente precisa realmente debater, trazer aqui para essa casa e conversar entre nós aqui, talvez formarmos uma frente mais democrática para debater e discutir a reforma política, eu acredito que possa avançar. Agradeço a Vossa Excelência e peço à mesa que me contemple com mais um minuto para encerrar o meu pronunciamento, dizendo que, sem dúvida, a questão do financiamento de campanhas eleitorais é uma questão de melhor esclarecer a opinião pública do que realmente sabemos e como vivenciamos o processo de construção de uma campanha eleitoral. Com certeza o povo brasileiro saberá que o financiamento público torna a campanha mais barata, mais democrática e mais igualitária para todos os participantes do pleito. De qualquer forma, eu vejo que continuaremos tendo os problemas.
As coligações absolutamente incompreensíveis vão acontecer no âmbito legislativo e, por que não dizer, até no âmbito do executivo municipal. Nós teremos a possibilidade de ver campanhas eleitorais serem feitas Brasil afora por pessoas que eventualmente não têm sua base política firmada no partido e na ideologia. Mais base econômica, mais base no trabalho pessoal que desenvolve na mídia, ou na igreja, ou no esporte, ou em qualquer outra atividade do que propriamente na vida pública, na vida de um homem ou de uma mulher que se dedica à comunidade. Então, nós precisaríamos sim de uma reforma política. Não podemos conviver num Brasil moderno, num Brasil do futuro, sem fazê-la. E com certeza, lamentavelmente, nós vamos fazê-la começando pelas eleições de governador, de presidente, de senador e de deputado federal e estadual, quando, no meu ponto de vista, deveríamos fazê-la primeiro na eleição de vereador, na eleição de prefeito, porque aí nós construiríamos um processo político, democrático, inovador e moderno para o nosso país. Deixo o meu registro para o conhecimento de todos. Muito obrigado. Obrigada, Vossa Excelência, senador Bauer.